Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 10 de abril. Neste conteúdo de agora, ontem tivemos a estreia do Franklin Carvalho, a estreia do Botafogo na Sul-Americana, dentro do estádio Newton Santos, 1-1, resultado ruim, e a gente vai conversar, analisar sobre essa partida. Temos muitas coisas para conversar, a maioria ruim, tá? A gente tem que trazer alguns pontos aqui, falar a verdade para o torcedor. Tem algumas coisas boas, mas realmente o Franklin vai ter muito trabalho à frente do Botafogo, mas também vai ter que ajudar, né? Porque ontem ele se atrapalhou um pouco na escalação, nas substituições, enfim, mas está chegando agora, a gente tem que ter um pouco de paciência e vamos conversar, tá? O Botafogo sofreu um novo transfer ban. Não vou nem entrar nesse assunto aqui, deixa mais para frente, porque a gente está aqui para falar sobre o jogo ontem, um para o Botafogo, um para o Caracas, tudo isso agora. Ó, já vou pedir para você, primeiro, comente aí o que você achou da estreia do Botafogo ontem na Sul-Americana. Tenho certeza que você não tá feliz. 11º colocado do campeonato venezuelano, o Caracas, tá bom? Comente aí o que você achou também da estreia do Franklin. Aproveita, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Olha, primeiro de tudo, eu já vou abrir aqui repetindo. A gente enfrentou o Caracas, 11º colocado no campeonato venezuelano. Então isso aqui é muito importante a gente falar nessa abertura, porque a gente vai analisar a partida contra o Caracas. É isso mesmo, dentro do estádio Newton Santos. E deixa eu abrir falando uma coisa que me incomoda muito. É você tirar jogadores do time que estão dando a vida. Ontem, o Edenilson nem entrou em campo. O Vidalba nem entrou em campo. O próprio Medina, que é um bom jogador, está se adaptando ainda, também não entrou em campo. Então, assim, o Cabral entrou no segundo tempo, foi poupado ali por questões de controle de carga, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas quando o Cabral entra, ele faz o gol. E o Cabral também é um dos poucos jogadores que estão dando a vida, corre, briga. Então isso me incomoda muito. Então aqui já fica um recado pro Franklin. Porque eu, pelo menos aqui no canal, eu vou ter paciência porque torço por ele, tô na expectativa boa, mas eu não vou aceitar aqui no canal, não tô dizendo que é o caso dele, acabou de chegar, mas eu não vou aceitar, pelo menos aqui no canal, técnico paneleiro. E a gente vai para a escalação do Botafogo. Repito, o Cabral, ele começou no banco porque ele foi poupado por controle de carga. Ele jogou contra o Atlético Paranaense, jogou contra o Mirassol, jogou contra o Vasco e ontem ele acabou entrando no segundo tempo. Beleza, já não gostei, mas tudo bem, foi poupado, faz parte. Agora, as outras escolhas foram feitas pelo Franklin. Ele barrou o Ferrarese para botar o Bastos. Vai ser uma briga boa, eu gosto muito do Bastos, eu tenho o maior respeito por ele, mas hoje o Ferrarese tá na frente. Então essa foi a primeira escolha dele. Outra escolha, tirou velocidade do time, botou Montoro, botou Santos, é o que eu tô cansado de falar aqui no canal. Um Botafogo com mais qualidade, um Botafogo com posse, um Botafogo tocando a bola, mas falta profundidade, falta velocidade, fica um time burocrático, fica fácil para o adversário enfrentar o Botafogo, porque eu vou repetir, cara, no futebol atual, você precisa ter velocidade o tempo todo no ataque, você precisa de pontas rápidos, pontas velozes. Quando você bota Montoro, quando você bota Santos, beleza, tem qualidade, jogam bola, estão mal, tá? Não jogaram nada, mas tem qualidade, mas o time fica burocrático. O que o Belão fez? O Belão, ele tomou uma porrada contra o Atlético Paranaense, botando Montoro, botando todo mundo, Bastos. Depois do Atlético Paranaense, o Belão, ele barrou todo mundo. Ele barrou Montoro,
ele barrou o próprio Medina, ele barrou o Bastos. O Belão, ou ele fazia isso, ou ele ia ser queimado. E quando ele fez isso, o Botafogo melhorou. Porque o Belão, ele colocou velocidade, ele colocou profundidade, ele colocou o Júnior Santos na direita e ele colocou o Matheus Martins na esquerda no segundo tempo. Estava entrando o Vidalba, fazendo gol contra o Vasco. E ficou um time mais competitivo, um time que gera mais trabalho para o adversário. Por mais que os pontas do Botafogo hoje não vivem uma grande fase, quando você coloca velocidade, quando você coloca profundidade, você já gera no adversário uma dificuldade maior. E não fica previsível, não fica burocrático. Então, eu fiquei preocupado ontem pelas escolhas. A sensação que eu tive é que ele não acompanhou os últimos jogos do Botafogo com o Belão. Parece que ele caiu de paraquedas no cargo de técnico do Botafogo, mas é só um começo e a gente tem que ter um pouco de paciência. Mas eu já senti falta ontem de velocidade pelas pontas, o Arthur Cabral dentro da área para fazer os gols. Falando aqui do primeiro tempo, tivemos um pênalti ali para o Botafogo aos 30 minutos do primeiro tempo. Já quero começar falando sobre esse lance polêmico, porque o Matheus Martins ali, ele sofre o pênalti, o juiz deu, depois o VAR chamou e ele voltou atrás, anulou o pênalti, e eu fiquei muito irritado, porque na sequência do lance, quando o Matheus Martins cai, a bola sobra no pé do jogador do Botafogo, que eu não vou lembrar quem foi, que o Botafogo teria um outro ataque perigoso. Então ele deu o pênalti, depois ele anulou, então o Botafogo ficou sem o pênalti e o Botafogo acabou também perdendo aquela jogada em sequência, porque a bola ficou no pé do jogador do Botafogo, que levaria perigo ali pro Caracas. Eu, sinceramente, vou ser sincero, posso estar errado, porque as imagens não são claras ali, enfim. Eu talvez não achei pênalti, mas assim, se a imagem não é clara, se o juiz deu, eu acho que o VAR não tem que chamar, né? Tem que ser a interpretação do juiz. Se dentro de campo ele deu, eu acho que o VAR, se a imagem não é clara, eu acho que o VAR não tem que se meter, mas enfim. O Bastos ali no primeiro tempo, muito mal, tomou um cartão amarelo, o Bastos sofrendo nas coberturas ali, correndo risco, nervoso. Repito, não gostei da entrada do Bastos no lugar do Ferrarese. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. O Montoro, perninha. O Montoro, preguiçoso. Parece que o Montoro já não está mais com a cabeça no Botafogo. Não sei se ele vai sair no meio do ano. Ele fica girando, né? Ele parece uma enceradeira. Ele fica girando, ele parece o Gerson nos anos 60, o canhotinha de ouro. Aquele lá era um outro futebol naquela época. O que o Montoro faz? Ele fica parado e só quer ficar lançando bolas. Parece o Gerson canhotinha de ouro lá na década de 60. Fica parado, só lançando. Fica girando, parece uma enceradeira. O Montoro muito mal, o Santi também mal. Mas teve um determinado momento ali do primeiro tempo que o Santi foi jogar por dentro, melhorou um pouquinho, pelo menos não se esconde. E assim, o Franklin Carvalho, à beira de campo ali no primeiro tempo, estava calado, não estava gostando muito do que estava vendo, ficou irritado ali no primeiro gol. Aos 42 do primeiro tempo, 1-0, o jogador do Caracas dentro da área do Botafogo, ninguém marcando, tranquilo para finalizar, 1-0. O Franklin ficou muito irritado nesse momento, ele estava mais calado. Quando o Caracas fez o gol, ele ficou bem irritado, mas era para fazer o simples, né? Então assim, se era para usar a força máxima ontem, era para fazer o simples. Era para manter o time que vinha jogando e depois tu muda, cara. Depois você coloca as suas ideias, mas ontem tá bom, vai jogar com força máxima? Eu era a favor de botar os reservas, tá? A galera não gosta muito disso, mas eu repito aqui no canal. Ontem, para mim, era jogo para os reservas. Eu fiz uma escalação aqui ontem, no pré-jogo, com os jogadores reservas, e o time não é ruim. E eu tenho certeza que teria muito mais de vontade. Ontem, os jogadores do Botafogo, principalmente no primeiro tempo, não estavam correndo. Estavam displicentes, tá bom? Para não falar outra coisa. Porque, para mim, ontem eles estavam jogando de sacanagem. Então, para você botar o time titular para jogar do jeito que jogou ontem,
É melhor você botar os reservas que vão querer mostrar serviço e vão entregar muito mais. Agora a gente jogou uma pressão grande para o Franklin, a gente jogou uma pressão grande para o elenco titular do Botafogo, porque domingo tem o Coritiba pelo Brasileiro e na quarta-feira tem o Racing. E a gente não ganhou o jogo. A gente empatou com o poderoso Caracas. Então é isso. O Botafogo criou muito pouco no primeiro tempo. Lento, faltando velocidade, faltando profundidade, faltando finalizar mais. Enfim, o Vitinho perdendo chances. Eu cansei de falar do Vitinho aqui também, gosto muito do lateral direito, mas ele perde algumas chances ali que não pode, né? Finaliza muito mal. O time do Caracas é horroroso, muito fraco. O Caracas ali no primeiro tempo, ele deu 3 finalizações contra o Botafogo, 2 no gol e uma eles conseguiram fazer o gol. O Júnior Santos de 9. Gente, assim, o Júnior Santos tá mal, tanto de 9 e também como ponta. O Júnior Santos não voltou bem. Então, assim, ontem ele colocou ali o Júnior Santos de centroavante, porque o Cabral ali no primeiro tempo foi poupado por causa do controle de carga, mas não era jogo para o Júnior Santos, porque ele não consegue receber de costas, ele não consegue girar, ele não consegue fazer o pivô. Então era muito mais sentido botar o Cabral, que acabou entrando ali no segundo tempo, depois a gente fala sobre isso. Chutou mal, né? O Júnior Santos tá finalizando mal, pouco efetivo. O Júnior Santos hoje, ele é o camisa 7 do Botafogo, ele é o titular por causa de 2024. A gente tem que ser sincero. Então é o que eu falei no começo do vídeo. Eu espero que o técnico Franklin não seja paneleiro, porque hoje não tem discussão. Como centroavante é o Cabral. Na ponta direita, gente, o Vidalba nem entrou. O Vidalba hoje é titular. Entra, dá a vida, faz gol contra o Vasco e ontem nem entrou em campo. O Edenilson, a mesma coisa. O Medina ainda está se adaptando, mas o Medina tem que entrar, tem que jogar. Ontem o Medina não entrou. Ontem, no segundo tempo eu falo melhor sobre as alterações, mas só para concluir aqui o primeiro tempo, porque eu quero falar também do Caio Roque. O que é isso, gente? Vocês me acompanham aqui, vocês sabem. Eu tô falando que aqui no Botafogo, se eu fosse jogador, se eu fosse jovem ainda, se eu fosse jogador, eu jamais iria querer jogar na base do Botafogo. Porque depois que você sobe, a sua carreira acaba. O Gabriel Abdias, o lateral esquerdo da base do Botafogo, é pior do que o Caio Roque? O Caio Roque, ele não é lateral esquerdo, gente. Ele é ponta. Ele não marca, ele não volta. É um buraco nas costas dele. O Johan Hernandes entrou no segundo tempo, colombiano, jovem, é melhor do que ele. O Abdias é melhor do que o Caio Roque. Ele não é lateral, ele é ponta, porque ele não volta para marcar, fica um buraco nas costas dele. Então, assim, para não ficar só em cima das coisas negativas, eu percebi ontem ali um pouco de jogadas ensaiadas, é o que eu cobro aqui, já deu para ver alguma coisa. Enfim, mas claramente os jogadores, principalmente no primeiro tempo, se poupando, os jogadores não estavam se doando, e isso realmente é revoltante e termina assim 1-0 para o Caracas no primeiro tempo. Fica aí que eu já volto, aí a gente vai falar sobre o segundo tempo. Ó, tô voltando aqui pra gente finalizar. Eu vou pedir para vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais com a ajuda de vocês. Volta para o segundo tempo e volta com uma alteração. Saiu o Matheus Martins para a entrada do Cabral. E eu não entendi a saída do Matheus Martins. Não por causa do Cabral, que deveria entrar mesmo, mas porque tirou o Matheus Martins, né? Só a única justificativa é se talvez possa ter poupado ele para o jogo de domingo, porque não tem justificativa essa alteração. Aí ele deixou o time ali com 2 atacantes, né? O Júnior Santos e o Cabral lá na frente, o Santi e o Montoro no meio. E aos 4 minutos ali do segundo tempo, o Botafogo faz o gol de empate com o Cabral, 1-1. Oportunista, tá ganhando confiança, tá melhorando. Tô gostando do Cabral. Mas ele volta ali com Bastos,
ele volta com o Montoro, ele volta com o Santos, ele realmente só tirou o Matheus Martins. Então, assim, ele mexeu mal ontem, ele escalou mal, na minha opinião, e ele também mexeu mal, tá? O Botafogo estava precisando ganhar o jogo, tava 1-1, dentro do Nilton Santos. Pô, ele tira a lateral para botar a lateral 2 vezes. Ele mexeu nas laterais 2 vezes. Pô, você precisando ganhar o jogo, você tem peças no banco, você tem Medina, você tem Edenilson, você tem o Vidalba, você vai tirar 2 laterais, você vai tirar um lateral para você botar outro lateral. Ele fez isso 2 vezes. Ele morreu quase o jogo todo com o Júnior Santos dentro de campo, não jogando nada. O Montoro, muito mal. O Santi também estava mal. Só que ele não se esconde. O Montoro estava pior. E ele tira o Santi e deixa o Montoro dentro de campo. E realmente as mexidas ontem deixaram a desejar também. O elenco do Botafogo não é ruim, tá? Eu sei que já estou cansado de falar isso aqui no canal também. Muito do que a gente conversa aqui vai da postura dos jogadores dentro de campo. Se os jogadores não quiserem jogar, se ficarem displicentes, jogando ali de sacanagem, não tem técnico que dê jeito. Mas o elenco do Botafogo não é ruim. Então, assim, ontem ele morreu abraçado em algumas situações que não deveria, né? Tinha jogadores no banco ali de qualidade para entrar e ele não botou. Vou repetir o que eu falei aqui um dia desse. Tente subir o Toledo. Eu não sou muito fã do Toledo, eu acho ele um bom jogador, ok, nada demais, mas assim, você botar um Toledo numa ponta esquerda, rápido, vai para cima, vai ser útil, cara. Sobe o Toledo. Tem que ter velocidade nesse time, nesse elenco. O Caio Roque ali foi substituído. Não gostei do lateral esquerdo, de verdade. Pode melhorar aí, pode jogar muito, mas eu não gostei desse lateral. Ele parece o Hugo. Lembra do Hugo? Que a gente reclamava dele? Eu até defendi aqui o Hugo, né? É bom lá na frente, mas não marca ninguém lá atrás. Ele parece o Hugo, cara. O Hugo era assim. Então, eu acho que faltou ali ele manter o que o Belão vinha fazendo. Poderia ter conversado com o Belão para saber quem está melhor. Ah, mas eu trabalhei com Bastos, eu trabalhei com Júnior Santos, eu trabalhei com todo mundo, eu quero botar. Não, você tem que botar quem tá melhor. 2024 já passou, entendeu? Ah, mas eu conheço esses caras, é com eles que eu quero trabalhar. Não, você tem que botar quem tá melhor. Você não tem que botar jogador só porque você trabalhou com ele lá atrás. Então, assim, eu deixo aqui eu tenho muito respeito pelo Danilo, é um jogador diferente, ele tenta, ele constrói de trás, ele se apresenta na frente. O Danilo é um jogador realmente diferente. Você vê que o Danilo tenta, se esforça. Agora os outros ali no final do jogo, gente. Teve um lance dentro da área que o Bastos poderia chutar, não chutou. O Alan poderia chutar dentro da área, também não chutou. Faltam jogadores decisivos chamarem a responsabilidade também. Tá dentro da área, mas é volante, mas é zagueiro. Dane-se, você tá dentro da área, tem oportunidade de chutar, então você chuta. E no final do jogo, o Bastos e o Alan deixaram a desejar nisso. O Barreira, gente. Assim, eu gostava muito do Barreira, não sei o que está acontecendo com ele. O Barreira perdeu um gol claro, falta qualidade para o Barreira. O gol que o Barreira perdeu no final do segundo tempo, ou ele podia botar a bola por cima do goleiro, ou rolar para o Kadir, que estava sozinho, que o Kadir faria o gol. Então, assim, o Alan, ontem, dando vários carrinhos, nenhum recuperou a bola ou interceptou. Então, assim, o Alan dando vários carrinhos, porque não consegue antecipar nas bolas. Então, tá sempre correndo ou tá sempre dando carrinho. Então, realmente, não gostei ontem de muita coisa. Não gostei da partida do Botafogo, não gostei da postura da maioria dos jogadores e não gostei da estreia do treinador Franklin Carvalho. Não gostei do time, da escalação, não gostei das mexidas e não gostei do Botafogo, o futebol apresentado ontem, e realmente a gente fica preocupado, tá bom? E fica aquela pergunta, né, só pra gente encerrar. Eu vou fazer essa pergunta, porque a gente tem que fazer. Ô Franklin, você vai ficar tentando recuperar jogadores só porque você trabalhou com eles ou porque o Textor tá mandando, ou você vai fazer o que você tem que fazer, cara? Porque tem jogadores aí que você tem que barrar
e tem outros que estão no banco que tem que entrar. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida, fique com Deus, boa sexta-feira. Tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas, eu tô de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Dá aquela moral, não esquece. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.